Olha, é muito comum nós ouvirmos aí esses coaches, palestrantes, mesmo oradores espíritas, religiosos, oradores, livros, falar assim: vencer, 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 e querem ensinar a vencer, ensinam a vencer de toda maneira, regras para vencer, 5 regras para vencer, 5 procedimentos para vencer. É muito comum isso, não é? Mas o que é vencer? Vencer o quê? Vencer o quê? Já pensaram nisso? O que é vencer? Será que vencer é ter o sucesso material, estar com o bolso cheio, não ter que se preocupar que na semana seguinte, no dia seguinte, vou ter que fazer minhas 40 horas de novo, ter que fazer umas horas extras para conseguir arrecadar um montante para sustentar minha família? Será que ter muito dinheiro é vencer? É uma pergunta. Eu tenho um amigo, dono de uma distribuidora de produtos eletrônicos, tem muito dinheiro. Se a gente pudesse levar dinheiro para outras encarnações, eu tenho certeza que por 3 ou 4 ele estaria garantido. Com certeza. Mas eu digo a vocês, ele daria todos os seus recursos para tirar seus 2 únicos filhos, que se enfiaram até os pés nas drogas e hoje vivem, sabe aonde? Na Cracolândia. Seus 2 filhos. Será que é ter poder? Mandar, ter poder, estar por cima de tantas pessoas? Tem um outro, esse não é meu amigo, mas é um conhecido, CEO de uma multinacional que tem mais de 4.000 funcionários. Ele é o temido, ele é o chefão dessas 4.000 pessoas, tem todo o poder na sua mão. Mas a esposa que ele ama de paixão, o deixou, porque ele não tinha 1 segundo da sua vida para se dedicar a ela. Casou-se com outro. Eu digo que ele daria todo esse poder, embora para ter a sua esposa de volta. Será que é vencer a doença, ou a doença me vence? Será que é isso? Até aproveitar o tema do vencer a doença, uma homenagem ao meu compadre Miguel Formiga, trabalhador, quase 45 anos nessa casa, psicografando, alentando tantas pessoas. Vivenciou uma experiência de câncer durante 3 anos. Ele, orador espírita, cantor, poeta, celebrante de casamentos, tudo ele fazia com a voz. E aonde foi o seu câncer? Na região da garganta. Durante 3 anos, meu compadre sofreu, mas não deixou de trabalhar sequer um dia, não deixou de cantar, de se esforçar, de publicar na internet, não deixou de fazer suas palestras, não deixou, até o último dia da sua existência. Durante 3 anos, na última semana da sua existência, fizemos um PET scan e a doença tinha desaparecido, não existia mais câncer. Desse dia, 1 semana depois, ele teve uma hemorragia e partiu. Será que a doença o venceu ou ele venceu a doença? Não, nenhum dos dois. O pai dele, Formiga, na semana seguinte, através do outro irmão, o outro Formiga psicógrafo, recebeu uma mensagem, falou: meu filho venceu as suas deficiências, venceu as suas dificuldades, meu filho não desistiu. Ou seja, Miguel foi um vencedor. Mas quem é um grande vencedor que nós conhecemos? Está lá em João, porque tudo que João escreve é fantástico. Dos evangelistas, o que João escreve tem muito significado. João 16:35. É Jesus, logo nos últimos dias de sua existência, Jesus, depois que adentra Jerusalém, ele esteve com os apóstolos, e aí Jesus fala para os apóstolos: no mundo terei tribulações, tereis aflições, mas tem de ânimo, tem de bom ânimo. Aí ele fala a famosa frase: pois eu venci o mundo. Olha as palavras de Jesus: eu venci o mundo. Só que se nós analisarmos
com os nossos conceitos terrenos, nossos conceitos de ser humano. Olha bem, nossos conceitos do que é vencer, do que é ser vencedor. Jesus tinha uma profissão, era carpinteiro, mas um salário muito, muito tímido, quase não trabalhava. Jesus vivia perambulando pelo mundo, vivia de favores, caminhava, até um dia eu brinquei, não gostaram, parecia um mochileiro. Verdade. E isso era o conceito da terra. Jesus não tinha residência, não se preocupou em formar família. Jesus não fez faculdade, foi preso e morreu entre ladrões. Se eu recebo um currículo desse, eu falo, esse não casa com a minha filha. É verdade. Pelo nosso conceito de terra, do que é ser vencedor, Jesus seria o maior dos perdedores. Mas para nós cristãos, Jesus é o maior vencedor. Olha como muda o conceito. Quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para Jesus, a gente vê o que é ser vencedor. Foge de todos os conceitos que nós temos aqui na terra do que é vencer. E aí, Jesus não diz só, eu venci o mundo. Lá em Mateus, no capítulo 6, ele dá a receita. Ele fala o que é necessário para ser vencedor. Aquela passagem, buscai o reino de Deus e a sua justiça, primeiramente, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está fácil, né? Está muito fácil, ele já deu a receita, né? Está nada fácil. Sabe por que não está fácil? Porque Jesus, em nenhum momento, ele nos proíbe, ou diz, não busque as coisas da terra. Ele simplesmente dá uma prioridade. Buscai primeiramente as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus, as coisas do Espírito. Ele dá somente uma prioridade, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não proíbe de ter casa uma fazenda, não proíbe de ter carro novo, de ter um bom emprego, nada. Ele somente dá uma prioridade. Mas por que nós não adotamos essa prioridade? Simples, porque essa prioridade não nos dá os prazeres da terra. Inibe ou restringe os prazeres da terra. Então nós continuamos priorizando as coisas que não são do reino de Deus, mas priorizando primeiro as coisas materiais. Mas Jesus venceu o mundo. E muitos dirão assim, mas Jesus era Jesus. E eu vou dizer, Jesus era Jesus, o Tadeu é o Tadeu, o Marcão é o Marcão, o Tinho é o Tinho, o Pedrinho é o Pedrinho. Jesus é um espírito como nós. Somente um irmão mais velho que vivenciou essas experiências que estamos vivendo hoje há 2, 3 bilhões de anos atrás. Só isso, né? Um pouquinho mais velho que nós, né? Mas Jesus é como nós, é um espírito como nós, filho do mesmo Pai, de mesma criação. E Jesus falou para o ser humano, vocês podem tudo, Isso, inclusive ele deixou escrito isso, né? Acho que está lá uma passagem, acho que de João também, capítulo 14. Sabe o que Jesus fala no capítulo 14? Ele fala assim, olha, vocês podem fazer tudo isso que eu faço, e muito mais. E Jesus mostrou para o ser humano que ele era capaz. Jesus, olha, curou cego de nascença, paralítico de nascença. Jesus ressuscitou a Lázaro. Jesus fez inúmeras curas, fez inúmeras retiradas de espíritos imundos, de desobsessões, fora os fenômenos de efeito físico, né? Multiplicação dos pães, a transfiguração no Tabor, aquela passagem que ele faz os pescadores pescarem. Depois Jesus anda sobre as águas, até eu brinco com essa passagem de anda sobre as águas, que eu acho que é a única que eu tenho um pouquinho de objeção, sabe por quê? Porque nos meus tempos áureos, né, eu consegui viajar, conhecer todas essas paragens onde Jesus viveu a sua infância, onde Jesus cresceu, e eu estive em Cafarnaum. E ao lado,
o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, é tudo a mesma coisa, mas na verdade é um lago isso, né? Um grande lago, é tão grande que é chamado de mar, mas é um lago. Ele fica uns 200, 300 metros de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidadezinha, mas é um vilarejo que ainda está muito preservado. E aí, quando eu estive lá, aí fui conhecer lá o Tiberíades, o mar da Galileia, e eu vi aqueles barqueiros que atravessavam para o outro lado. Falei, eu quero ir até Genezaré, que era um pouco mais ao norte, ao noroeste, Tibério. Falei, eu quero atravessar. Só quero atravessar 300 euros. Falei, 300 euros? 300 euros. Foi em outro barqueiro, obviamente, né? Brasileiro gosta de pechinchar. Aí no outro lá, 280 euros. E fui, consegui que falou, um preço fantástico, 200 euros. Eu falei assim, já sei porque Jesus foi andando. Olha, Jesus, tem até algumas músicas que falam assim, sou pequeno demais, coloca o ser humano meio para baixo. Me mostra uma passagem de Jesus que ele nos menoscaba, ou que Jesus coloca o ser humano numa situação menor. Muito pelo contrário, olha o que Jesus fala para o ser humano, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois o fermento do mundo. Se você disser a essa montanha, mude de lugar, ela muda. Pode ver todas as passagens, a não ser aquelas passagens que Jesus dava bronca aos apóstolos, porque eles tinham a fé um pouco assim, meio tíbia, mas em todas as passagens Jesus coloca o ser humano numa situação de grandioso, mostrando, ser humano, você pode, olha as coisas que eu fiz, vocês podem fazer tudo isso, e muito mais, tudo isso e muito mais. Olha como Jesus nos coloca, nos ensina a ser vencedores e nos dá a receita do poder e mostra tudo o que é factível de nós fazermos. Mas bom, você falou e disse que é difícil lá seguir nessa prioridade de Jesus, mas tem o caminho de seguir a prioridade. Só tem uma forma. Eu sempre coloco em tudo na vida, olha, querer fazer, planejar e executar. Querer fazer, todo mundo quer, quem não quer aqui? Ser vencedor como Jesus, quem não quer? Todos nós queremos. Então o primeiro dos 3 itens já está feito, querer fazer. O segundo item, planejar. Por que planejar? Porque não adianta você, a partir de amanhã, vai ser o master aí de ser o cara de querer as coisas de Deus, não vai. Sabe por quê? Porque nós, durante séculos, encarnações e mais encarnações, nós treinamos atitudes boas e atitudes ruins. Nós treinamos isso. A gente treinou ter medo, treinou o fracasso, com tantos fracassos de encarnações, treinou ser egoísta. Você vai dizer, não, egoísta eu não sou. Depois eu vou dar alguns exemplos para provar que quase todos nós temos ainda o egoísmo imperando dentro da gente. Então é necessário treinar, e isso entra no nosso planejamento, para depois executar. Então, no planejamento, não adianta querer ser o master de tudo, é tudo aos poucos, Por exemplo, se eu não tenho o hábito da leitura, vou planejar. Todos os dias eu vou ler uma página. Todos os dias eu vou ler uma página. Tá? Mas enquanto eu estiver lendo, sem prova do líder, tá? Não dá. É focar, é foco. Foco. Aí nós vamos criando o hábito da leitura. Se eu não tenho o hábito da oração, vou orar todo dia 5 minutos. Mas é 5 minutos sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook. Não adianta eu colocar aqui o celular, estou começando a orar e fica tocando do meu WhatsApp, eu vou parar e vou olhar. Então, planejamento e execução. Tudo piano,
parte pequena, parte pequena. Ninguém vai conquistar as coisas da noite para o dia no atacado. Tem que ser no varejo. No varejinho, no varejinho, no varejinho.